Estamos de volta com o nosso Escrito na Pedra, Memoriais. Isso parte do nosso Drops do Céu, Gotas de Luz sobre sua vida. Hoje nós vamos continuar estudando os memoriais e para isso nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, que diz o seguinte: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Lembra que Jesus falou que este era o maior de todos os mandamentos? Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às suas mãos, prenda-as à sua testa, como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É o tal do mezuzá, que todo judeu tem lá nos seus batentes, que está escrito assim: ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então o judeu, ele passa, ele põe a mão, ele traz a boca, ele beija e ele se lembra como um memorial de que o Deus Todo-Poderoso está guardando nossa casa e Ele é único. Então, é tão importante que as festas judaicas, elas são memoriais de lembrança, por exemplo, da Páscoa, da saída do Egito, que eles, aquele povo era escravo e que através da mão poderosa, das pragas, do poder de Deus, não é? Deus livrou aquele povo, por isso eles comem ervas amargosas até hoje, comem lá o pão sem fermento, para se lembrar que a escravidão ela é amarga, não é? Que não há prazer em viver 400 anos na escravidão. Isso tem tudo a ver conosco, da onde o nosso Deus nos tirou, não é? Se nós formos nos lembrar da escravidão, nós devemos sim ter um memorial para falar: não, oh Deus, que bom que o Senhor me achou, que bom que o Senhor me encontrou, que bom que eu sou liberto hoje pela tua poderosa mão. Onde eu estaria se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, não é? O próprio Senhor Jesus, quando ele fala da Páscoa, da ceia, porque a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos, ele fala assim: faça isso em memória de mim. Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Pois eu lhes transmiti, diz Paulo, aquilo que eu recebi do próprio Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue e partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento no meu sangue. Façam isso, tomem em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, quando você está participando da comunhão da ceia, você está relembrando o sacrifício maravilhoso que o Senhor Jesus fez por nós, né? O próprio Deus enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, o Senhor Jesus entregando a sua vida, morrendo numa cruz por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida. E ressuscitou no terceiro dia e nós celebramos a vida no dia da ceia da comunhão. Mas eu quero hoje falar de um outro episódio na Palavra de Deus. E eu vou chamar este episódio aqui do Memorial da Travessia. Vamos lá. Estou falando do texto de Josué capítulo 4. Quando o povo de Deus foi entrar na terra prometida, Josué estava comandando, Moisés já havia morrido e já havia colocado as suas mãos sobre Josué, dizendo: Josué, você vai fazer esse povo entrar finalmente, depois de 40 anos peregrinando no deserto, vai fazê-los entrar na terra prometida. Assim como Deus foi comigo, Deus vai ser com você. E aí Josué vai à frente do seu povo. E Deus diz para ele, quando todo o povo, vou ler aqui, a partir do verso de número 1,
Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, porque eles ali ficaram até que todo o povo passasse. Deus, na verdade, abriu o rio Jordão para que aquele povo passasse. Assim como ele abriu o Mar Vermelho para Moisés e o povo, ele abriu o rio Jordão para Josué e o povo. Ordens de Deus: vá lá, pega 12 pessoas e pegue 12 pedras do leito do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vocês vão acampar esta noite, que é Gilgal. Josué então convocou os 12 homens, um de cada tribo, disse: vão até o meio do Jordão, em frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra, carrega para cá, traga no ombro e nós construiremos um monumento, um memorial. No futuro, diz Josué ao povo, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca do Senhor, a presença do Senhor, do Deus da aliança, passou por ele. Essas pedras serão uma recordação, um sinal, uma lembrança, um monumento, um memorial no meio dos israelitas para sempre, diz o Senhor. E assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. E estas pedras estão lá até hoje, diz aqui a palavra. E aí, não é? Ele fala dos guerreiros de Gade, aí mais para frente ele diz: naquele dia o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram, enquanto ele viveu como haviam respeitado a Moisés. E o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levantem a arca da aliança e agora saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. O rio estava seco porque eles passaram a seco. E assim os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio, pisaram em terra seca, e a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. Coisa tremenda, queridos. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Eles iam entrar e tomar Jericó logo em seguida. E Josué disse aos israelitas novamente: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até que todos vocês atravessaram, como fez com o Mar Vermelho quando o secou até que todos nós tivéssemos atravessado, disse Josué. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre, até o versículo 24 do capítulo 4 de Josué. Esse texto é tremendo. Primeiro porque retrata mais um milagre da poderosa mão de Deus. Segundo porque Josué, orientado por Deus, faz com que homens retirem 12 pedras, uma pedra para cada tribo de Israel, e edifiquem ali um memorial. Para quê? Para que eles se lembrassem da travessia milagrosa que Deus fez com que eles passassem. E o que significa isso para a gente? Sabe, queridos, nós passamos por travessias muito difíceis. A nossa vida é uma travessia, o momento que nós estamos passando é uma travessia. Pode ser que você esteja atravessando um momento de depressão, de angústia, de incertezas, não sei, de enfermidade. Só o Senhor sabe. Mas o que Ele diz é: quando eu me manifestar na sua vida, não esqueça de fazer um memorial. Aquele estreito que você passou, não é? Aquela dificuldade que você passou, você guardou a lembrança de que Deus te livrou? Você vai guardar, assim que Deus te livrar, a lembrança, um monumento, um sinal de que de fato aconteceu. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando as coisas estiverem distantes, daqui a um tempo, quando Josué não mais existir, quando a arca não estiver lá, ou seja, a presença de Deus está distante ou parece estar distante,
Nós vamos olhar para trás e sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai fazer você esquecer disso. Ou achar que não foi, na verdade, aquilo. Ou que, a gente pisou no barro, não pisou em seco. Ou quem sabe, nada disso ocorreu, é um sonho. Isso aí tudo é religião, são coisas da minha cabeça. Ou quem sabe os seus filhos vão olhar para você e vão dizer: pai, o que é isso que você guarda, que você tanto fala que Deus fez? E você vai ter a oportunidade de dizer: sabe, meu filho, sabe, minha filha, aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Na minha travessia escura, no meu momento negro, quando eu tinha que atravessar algo intransponível, Deus foi lá e fez um milagre que eu até hoje não acredito, mas aconteceu. E aí Deus me pediu para eu construir um monumento no meu coração, para eu repetir isso para você, para que eu deixe diante dos meus olhos, grudado nas minhas mãos, nas ombreiras da minha casa, que eu sempre me lembre que o Senhor é o Deus dos milagres, dos livramentos, das travessias. O melhor e o mais simples memorial que existe é a gratidão. É nós nos lembrarmos, como o Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque nós esquecemos. O escrito em pedra vale para Deus, é perpétuo, Deus instaura estas coisas sobre nós, mas nós somos ouvintes esquecidos. Logo, logo nós nos esquecemos. O Espírito Santo fica nos lembrando as coisas, porque nós esquecemos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas mazelas e acabamos tornando o nosso Deus um Deus pequenino, sendo que Ele é grandioso, soberano, Ele é supremo, não é? Outro memorial que você pode guardar, isso é uma dica para você passar travessias em que a sua fé vai ser posta à prova, é um caderno simples. Anote o sonho que Deus te deu, algo que Ele falou com você, que você sabe que veio dEle. Quem sabe algo que aconteceu com você, um livramento. Anote, sabe por quê? Porque lá adiante você vai precisar ter este memorial para você lembrar do que se trata. Fica a dica, não é? Um memorial importante, queridos, é quando nós nos lembramos de algo que aconteceu há muito tempo, mas jamais esquecemos. Eu tenho um para contar, eu vou contar para vocês essa minha experiência, que talvez alguns de vocês já saibam. Quando eu era adolescente, jovenzinho, eu tinha um amigo, é um amigo até hoje, chama-se Paulo Ivanov. E nós estudamos juntos, né, na faculdade. Fazíamos a faculdade juntos, íamos juntos, voltávamos juntos. E nós frequentávamos cultos juntos. E uma vez nós fomos num culto e estava lá um pastor que nós não conhecíamos, que se chamava Paulo também. E ele falou: olha, sexta-feira vai ter uma vigília, nós vamos lá para a floresta, vamos morar lá na montanha. Eu falei: poxa, vamos nessa, Paulo? Vamos. Fomos lá. Assistimos o culto na sexta-feira, depois pegamos os nossos carros e fomos um grupo de uma meia dúzia de carro com cada um com 2, 3 pessoas, éramos ao todo umas 15 pessoas, 20 talvez. Fomos até um lugar, paramos ali na Anhanguera, olhamos, ele falou: não é aqui, meu irmão. Meus irmãos, vamos em frente. Aí andamos mais um pouquinho, ele parou. Paramos à beira de um viaduto que passava embaixo uma linha do trem. Nós descemos aquele barranco, veja, aquele tempo, eu estou falando quando eu era adolescente, estou falando de 45 anos atrás. Nós descemos, largamos os carros lá no acostamento e fomos caminhando. Uma noite enluarada, bonita. Alguém levou um violão, as pessoas que estavam lá nós não conhecíamos. Eu só conhecia o Paulo e o Paulo conhecia somente a mim. Chegamos num lugar, tinha umas árvores, nós entramos, ele falou: é aqui que nós vamos buscar a face do Senhor Deus. E nós entramos lá e começamos a buscar a face de Deus. Todos nós orando como nós oramos sempre. Clamando, não é? Suplicando, intercedendo, glorificando, não é? Adorando ao nosso Deus. Lá pelas 2, 3 da manhã, eu ouço uma voz de uma senhora falando mais alto. Ai, Deus está aqui, óbvio, a gente está lá orando, a gente abre aquele olhinho assim, né, o cantinho de olho para saber o que está acontecendo. E aí, queridos, aconteceu algo tremendo. O chão começou a brilhar, os gravetos
começaram a brilhar. O chão ficou escuro, 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 e os gravetos brilhavam como uma luz brilhante, como uma luz de LED. E a gente olhava e via aquilo correndo. Parecia uma árvore de Natal. E não foi preparado, queridos. Não foi. Deus se manifestou. Eu não sei se ele enviou um anjo, se Jesus estava presente ele mesmo, se o Espírito Santo tomou aquele lugar. Eu sei que todos nós vimos. E começamos a glorificar a Deus. Fomos todos visitados por Deus. E aí choramos, derramamos as nossas almas. Ficamos tocados por Deus. Fomos repletos da sua presença. Confessamos os nossos pecados, a nossa fragilidade, e reconhecemos o quão grandioso era Deus e a sua misericórdia, a sua bondade de estar ali se manifestando a adolescentes, jovens e aquelas pessoas que estavam ali. O dia amanheceu, nós subimos um barranquinho depois da estrada de ferro, vimos o sol nascendo e eu, que sou desconfiado, lá pelas tantas esqueci de contar isso, peguei um gravetinho, na hora que o chão estava brilhando, e eu olhava o gravetinho na concha da minha mão, e o gravetinho brilhava lá. Eu sabia que Deus estava ali. Ele não estava no graveto, mas ele estava presente no nosso meio. Quando a gente amanheceu e nós vimos aquele pôr do sol, eu tirei o gravetinho do bolso, olhei, estava ele brilhando lá. Foi uma coisa maravilhosa. Voltamos pelo caminho que fomos, pela estrada de ferro andando, pegamos nossos carros. Eu cheguei em casa, o gravetinho não brilhava mais. A presença de Deus não estava nos gravetos, mas ela foi manifestada naquela noite e eu jamais esqueci. Queridos, são experiências que nós temos com Deus que jamais esqueceremos, que valem ser lembradas, memoriais, que provam nas travessias escuras, quando nós estamos passando grandes problemas da vida, a gente se lembra desses momentos sublimes que o Senhor nos concedeu. E esses memoriais fazem parte da nossa vida, estão lá presentes e nós nos voltamos a Deus, elevamos nossos olhos como Pedro. Pedro era um pescador, o seu grande inimigo e o seu grande amigo era o mar. Um dia Jesus apareceu andando sobre o mar e ele olhou aquilo e falou: não é possível, eu conheço o mar, Senhor Jesus, és tu? Ele falou: sou eu mesmo, Pedro, mas se é o Senhor, fala para eu andar sobre o mar como o Senhor está andando. E Jesus falou: vem. E Pedro foi olhando para a face de Jesus, olhando para aquele graveto, né? Aquela pessoa, aquela presença. E de repente ele olhou para o lado, viu o mar, aquele mar bravio que ele já tinha enfrentado tantas vezes. Ele viu, sentiu o vento e ele começou a afundar. E Jesus veio com aquela mão bondosa e poderosa, tirou a Pedro de dentro do mar que estava afundando. E ele falou: Pedro, por que você duvidou? Por que você duvidou? Por que você não guardou a minha presença? Por que você tirou os olhos de mim? Por que você não se lembrou de guardar aquelas pedras naquela travessia para hoje você estar firme na fé? E quando você estiver nesses momentos, a sua fé ser inabalável. Queridos, que Deus te dê e te guarde e que você, momentos maravilhosos, que você guarde isto no seu caderninho, no seu iPad, na sua memória, mas guarde memoriais para que você nunca fraqueje na sua fé. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós nos lembramos do teu sacrifício, do quanto o Senhor é bom e quanto o Senhor se manifesta, Senhor. O Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra de situações terríveis, agudas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um e nós cremos em Ti e nós o lembramos e Te amamos, Senhor amado, querido Jesus. Mas, Senhor, não queremos tirar os olhos de Ti, não queremos nos esquecer quando os nossos filhos nos procurarem, que nós possamos ter as palavras certas para dizer para eles: sabe, o Senhor Jesus esteve ao meu lado, Ele me livrou quando eu estava perdido, quando eu não tinha esperança, quando eu achei que eu jamais ia atravessar um rio caudaloso. Senhor, que assim seja, que possamos ter, Senhor, os nossos gravetinhos e que eles sejam, Senhor, na nossa memória. Nós não queremos, Senhor, ter altares de pau e pedra. Nós queremos adorar ao Deus vivo, presente, não só naquele momento, há anos atrás, mas aqui e agora, na sua presença
e na presença do nosso Deus querido. Que assim seja, Senhor. Abençoa todos que estão ouvindo esta palavra e que ela fique marcada nos seus corações para que eles nunca se esqueçam da tua palavra, que fique como um memorial, Senhor, esse estudo nas suas vidas e que eles jamais se desviem nem para a direita, nem para a esquerda dos seus caminhos maravilhosos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Se você gostou dessa palavra, curta. Se você gostou desse canal, se inscreva. Coloque o sininho para você receber a palavra e compartilhe. Mande as suas dúvidas, faça os seus comentários e vamos espalhar a palavra de Deus. Quem sabe, nesse exato momento, alguém da sua família, da sua igreja, do seu conhecimento, que não conhece a Deus, esteja passando por um grande abismo e necessite de uma luz para brilhar, um memorial. Seja você o memorial de Deus nessa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana.